Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Começamos este programa com uma notícia triste, não só particularmente para mim, mas para todos amantes do desporto moçambicano, em especial do basquetebol. Morreu Rui Helder de Benjamin Guilazzi. Rui Helder perdeu a vida na manhã desta segunda-feira no Hospital Central de Maputo, vítima de doença. Rui Helder era presidente da Associação de Basquetebol da cidade de Maputo e dinamizou em grande medida aquilo que era a prática de basquetebol na capital do país nos últimos 5 a 6 anos. Para além disso, Rui Helder foi jornalista desportivo, com particular destaque na televisão de Moçambique. Ao Rui Helder, à família de Rui Helder, nós endereçamos as nossas sentidas condolências. Este é o programa onde iremos abordar também este tema da morte de Rui Helder de Benjamin Guilazzi, que aconteceu hoje, e outros temas relacionados com o início do Moçambola. Aqui no programa de hoje, então começamos com essa peça que dá conta da morte de Rui Helder Guilazzi. Vamos ouvir aquilo que disse o presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol em torno desta perda enorme para a família do desporto moçambicano. A sua atenção. Recebemos a notícia com muita tristeza do desaparecimento físico do Rui Helder, sobejamente conhecido por Dedé também, que é um homem do desporto e de uma forma muito particular é homem de basquetebol. Foi chocante, importante frisar isto, tendo em conta o percurso e a forma como o Rui Helder fazia desporto, vamos dizer assim, fazia desporto, muito em particular basquetebol, e nós, a família de basquetebol, recebemos com muita tristeza esta partida inesperada, porque ainda lembro-me que na semana passada, na quinta ou sexta-feira, estou em erro, houve um movimento em que a família organizou, mobilizou, e nós da Federação Moçambicana de Basquete também fomos parte deste movimento, que era para a recolha doação de sangue, para ver se poderíamos salvar este nosso desportista. Infelizmente não foi suficiente, penso eu. De qualquer das formas, estamos tristes. Estamos tristes porque o Rui Helder ele era basquetebol. Ele era basquetebol, não só como dirigente, o percurso dele como atleta, como impulsionador e como dirigente ainda ganhou muito mais notoriedade, porque muitos de nós também foi da veia dele que fomos, estivemos a fazer o basquetebol a todo nível, também impulsionado um pouco pelos ideais e pela forma como ela abordava e como ela achava que nós deveríamos fazer o basquetebol para o país. Ora bem, é esta notícia triste com a qual abrimos hoje esta edição do Lance 442, da morte do Rui Helder de Benjamin Guilazzi, ele que era o presidente da Associação de Basquetebol da cidade de Maputo, perdeu a vida hoje, vítima de doença. Então, vamos aqui a este programa, vamos abordar este tema aqui com os nossos convidados que temos aqui. Muito boa tarde, boa noite, Lemos Formiga, boa noite, Egídio Plácido, e obrigado então por terem acedido ao convite de virem aqui a este programa Lance 442. Começamos hoje com esta notícia triste da morte do Rui Helder de Benjamin Guilazzi, uma nota aqui particular para o meu caso, muito triste de estar aqui a anunciar isto. O Rui Helder, para além de ser meu familiar, meu primo, meu irmão, foi uma das pessoas que impulsionou a minha carreira de jornalista. Ele apoiou-me muito, sobretudo no início da minha carreira. Numa palavra muito simples, diria que
devo muito do que sei hoje a esta figura enorme do desporto, do jornalismo e até da música moçambicana, porquanto ele foi um grande organizador de concertos de jazz aqui em Moçambique. O que dizer deste momento triste da perda do Rui Helder? Bom, este é um momento muito complicado, não só como colega, mas também como humanos. A primeira vez que eu vi o Rui Helder, se calhar eu era jornalista, vivia no Xai-Xai, e às madrugadas ficávamos, fazia narração de jogos de basquetebol da NBA na altura, fazia-nos companhia muito agradável, portanto, e, além disso, depois produzia um programa muito interessante de jazz na televisão de Moçambique, se calhar tornou também mais notório, mas era um colega que estava pronto sempre para nos apoiar, principalmente nós que no início das nossas carreiras sempre cruzamos com ele em algum momento. Portanto, é uma perda enorme para a família do jornalismo, mas sobretudo também para a família do desporto, concretamente o basquetebol, no qual nos últimos dias da vida dele desempenhava as funções de presidente da Associação de Basquetebol da cidade de Maputo, e não podemos nos esquecer que há bem pouco tempo a cidade, pelo bom trabalho que fez ao nível da cidade de Maputo, a cidade de Maputo foi convidada para organizar um campeonato nacional de basquetebol. Portanto, estamos a falar aqui de uma figura de uma enorme dimensão, uma figura que certamente vai deixar um grande vazio, tanto na família, assim como para o mundo do desporto. Obrigado. Lemos, o que dizer desta morte, desta perda enorme do enorme Rui Helder de Benjamin Gilaça? Do desporto. Bom, Alfredo, primeiro os pésamos à família, portanto, eu penso que é um momento de dor de todos os amantes do desporto, portanto, que é uma perda irreparável, portanto, o Rui, enquanto vivo, ficou claro que tinha uma relação muito forte com a prática desportiva e com o basquete em particular, portanto, conheci-o pessoalmente. Foi uma pessoa de trato muito fácil, amigo do amigo e pronto para ajudar. Portanto, tivemos umas relações mais do que profissionais, mas também de muita aproximação. Portanto, várias vezes falamos ao telefone para questões de atividade desportiva, portanto, alguma consulta que eu quisesse fazer e mesmo ao nível profissional. Portanto, foi um homem de comunicação de mão cheia. Eu penso que numa fase igual a esta, portanto, temos que fazer uma reflexão e tentar aprender, tentar valorizar aquilo que é o seu legado em prol do desporto e do futebol. Portanto, ele usava do desporto como uma forma de unir e de aproximar-se de relacionamento social, portanto, entre as pessoas mais próximas e mesmo aqueles que mal o conheciam. Portanto, eu tenho do Rui Helder, portanto, gratas recordações, mas a vida, portanto, quando menos se esperava, tirou-nos do convívio e, como eu dizia, portanto, pesamos a família e vamos ter força para avançar num momento de muita consternação. Nos últimos anos, o Rui Helder, a equipa dele, revolucionou um pouco a prática de basquetebol aqui, particularmente ao nível dos séniores, dando um maior dinamismo na prática de basquetebol. Fruto disso até é a qualificação de Ferroviário para a BOL, tendo em conta o ritmo que traziam de Moçambique. Como é que olham para aquilo que foi o papel dele no desenvolvimento de basquetebol? Eu me recordo que numa das conversas eu disse ao próprio Rui que a cidade de Maputo já era pequena para aquilo que ele estava a trabalhar. Claro, ele tinha era sonhos, um trabalho. Confidenciou-me no ano passado que um dos sonhos dele era chegar à Liga Moçambicana de Basquetebol. A Liga Moçambicana, exatamente. É por aí mesmo que eu queria chegar, porque numa conversa eu acabei lhe dizendo que não, você só diz isso porque você me conhece diretamente. Então, não, o trabalho que está fazendo na cidade de Maputo é espetacular. Pode, de facto, ter outros voos. Porque aqui temos que... às vezes as coisas parecem fáceis, mas não é assim tão fácil. É preciso ter capacidade de buscar financiamento, é preciso ter capacidade de buscar parcerias. E Rui fazia isto com muita facilidade. Veja que o campeonato de basquetebol da cidade de Maputo era televisionado.
Portanto, não conheço em todas as modalidades, não conheço nenhuma modalidade em que um campeonato da cidade tem essas horas de uma transmissão televisiva. Mas o Rui tinha conseguido isto. Portanto, é mais ou menos isto que estamos aqui a tentar esclarecer, que o trabalho que ele fez para o basquetebol, de facto, foi enorme, e pena ter ficado apenas pela cidade de Maputo, porque tenho certeza, se tivesse chegado à Liga Moçambicana de Basquetebol, ou a própria Federação Moçambicana de Basquetebol, a coisa seria outra. Fechamos. Não, eu penso que aqui uma questão que ficou muito clara na vivência das pessoas que conhecem o Rui. É capaz de ser difícil encontrar alguém com quem ele tivesse alguma dissonância ou dificuldade de comunicação. Portanto, aquilo que me fica do Rui, por coincidência, portanto, houve questões muito próximas de contacto mesmo. Foi que senti que era uma pessoa que não precisava de conhecer muito profundamente para desenvolver consigo uma certa empatia. Portanto, eu senti dele um legado que eu penso que é preciso reter. Era uma pessoa de comunicação, porque ele tinha muita relação com pessoas, e mais do que isso, era profissional de comunicação. Portanto, há aqui uma diferença. Há muita gente que é profissional de comunicação, mas não se comunica facilmente. Portanto, aqui é daquelas pessoas que nós podemos falar delas sem muito esforço. Portanto, não há aqui uma necessidade de fazer uma espécie de um esforço para tentar explicar as qualidades que o Rui deixou, mas eu penso que mais do que tudo isso, aquilo que nós temos que fazer como entusiastas do desporto é criar ações consentâneas, e por que não pensar não diria uma liga essencial em tanto que tal, mas, por exemplo, denominar, portanto, a competição da associação da cidade de Maputo com o nome dele, porque eu penso que as pessoas vão acreditar que, de facto, estaríamos a falar, é preciso imortalizar os seus feitos, porque o nome dele vale por isso. Portanto, eu tinha algumas redes sociais em que ele, muitas das vezes, dava aquilo que nós chamamos de dar peito às balas, porque defendia convicções muito fortes para o prol do desporto. Portanto, para ele, o que era mais importante era que o desporto desenvolvesse, evoluísse, em que ele tinha uma visão, ele era, para quem o conhece, sabe que ele era amante do NBA. Muito. Ele desenvolvia um movimento em volta do NBA e acomodava lá várias pessoas que gostavam do basquete. Portanto, eu não tinha muita vivência do NBA, mas eu era amigo dele de um grupo, e que quem atualizava no nível do Facebook era ele. Portanto, eu penso que vai ser muito difícil procurar pessoas que possam, na verdade, pegar neste legado da prática do desporto em Moçambique, portanto, neste caso do basquetebol, com a mesma vivência. Eu penso que é difícil apanhar pessoas iguais. Mas pronto, portanto, a vida assim quis. Penso que é preciso, neste momento, de facto, limpar as lágrimas e avançarmos, mas sempre não esquecer as referências que o Rui deixou entre nós, e penso que nós só vamos ganhar com isso. Muito bem, vamos limpar então as lágrimas que nos caem neste momento de luto, de dor, pela perda deste grande homem do desporto, do jornalismo moçambicano, o Rui Helder de Benjamin Guilaz, 1973-2021. Então, ele acabou perdendo a vida na manhã desta segunda-feira aqui na capital do país, no Hospital Central de Maputo, onde estava internado, vítima de doença. Vamos prosseguir então aqui neste nosso programa. Vamos abordar o tema que se segue, que é o Moçambola 2021, que retomou efetivamente neste fim de semana com a realização de jogos da quinta jornada. E a surpresa da ronda vai, sem dúvida, para a goleada imposta pela Black Bulls em casa da União Desportiva do Songo. 4-1 foi o resultado desta partida, ainda com direito a um hat-trick por parte do nigeriano Ejaita, que lidera a lista dos melhores marcadores desta competição. A sua atenção. A União Desportiva do Songo recebeu o líder do Moçambola, a Associação Black Bulls, e os touros entraram derrapante. Aos 3 minutos apontaram o golo inaugural por intermédio do atacante nigeriano Ejaita. Aos 15 minutos, o dinamismo da turma que viajou de Maputo voltou a surtir efeito, pois Melk acabou marcando o segundo golo da partida e para a sua equipa. A equipa da casa reagiu de livre do meio-campo, mas o guarda-redes da turma do Black Bulls defendeu para canto. A reação da equipa do Songo não parou por aqui.
e acabaram por reduzir por intermédio de Candinho, que fez o 1-2, jogada da qual não temos registro. Mas numa altura em que se esperava que a União Desportiva chegasse ao empate, eis que a turma da Black Bulls ganha uma grande penalidade. Ejaita foi chamado a cobrar e fê-lo com competência, apontando o terceiro golo da sua equipa, quando estavam decorridos 40 minutos de jogo. Na segunda parte, Nassir Armando fez algumas mexidas no seu xadrez, com o intuito de dar resposta à desvantagem. Mas, à passagem do minuto 51, Ejaita sentenciou o jogo ao apontar o quarto golo do Black Bulls, terceiro na sua conta pessoal, e que encerrou o marcador em 4-1. Golo este que coloca o atacante na liderança isolada da lista dos melhores marcadores do Moçambola, com 6 golos. Sabíamos de todo o potencial do Songo, estudámos-o ao máximo, conseguimos perceber onde é que havia lacunas que podíamos aproveitar e então montamos a equipa também com os jogadores para aproveitar essas lacunas. E fomos felizes, tivemos uma taxa de concretização bastante elevada. O adversário foi muito rápido nas transições ofensivas e nós não conseguimos estancar. Penso que acabamos cometendo erros também de palmatória e temos que retificar os erros na semana de treino, que é para não voltarem a se repetir. Para está a surpresa da jornada, a Black Bulls ganha em casa da União Desportiva de Songo 4-1, já na anterior jornada, na terceira ou quarta jornada, a Black Bulls já tinha conseguido um empate com o Ferroviário de Maputo, com o Colosso, mas uns resultados surpreendentes, este Black Bulls, que de novato não tem nada. Isso só surpreende para nós que conhecemos o que vivemos neste mundo do desporto ou de futebol, porque se alguém nunca olhou para o futebol, vê a tabela classificativa, não vai ser surpresa. Mas para mim, acima de tudo, não é surpresa porque a jogar naquele relevado do Songo, que é um dos melhores relevados que este país tem, e com mais ou menos as mesmas condições que o ABB tem em Chumene. Claramente que qualquer equipa teria muitas dificuldades em assegurar esta equipa do ABB, que é composta por jogadores muito jovens, muito talentosos e, acima de tudo, muito velozes. E mais, aproveita-se muito da estatura física do nigeriano Ejaita, que vai correndo a passos bem largos para ser o melhor marcador deste Moçambola. Já leva 6 golos. Já vai lá 6 golos. Não me recordo qual foi o campeonato em que nas primeiras 6 jornadas algum jogador teve 6 golos. Portanto, são números que não são usuais para a nossa realidade. Portanto, está ali um bom ponto de lança. Mas, acima de tudo, está, por outro lado, uma equipa de Songo que está a tentar fazer omelete sem ovos, na minha opinião. Esta equipa de Songo, do seu ponto de vista qualitativo, nos últimos anos baixou muito e vê-se claramente que a tentativa de renovação que está sendo feita não é feita com muito critério. Vai lá dizer outras pessoas que estou errado, mas aquela equipa que o Arthur Semedo foi construir no Songo, que nos anos subsequentes também ganharam, a equipa que ganhou o campeonato foi Semedo que construiu, já está a satisfazer e as dificuldades da União Desportiva de Songo também estão a acontecer. Portanto, para mim, o que está aqui em causa no Songo é esta tentativa de renovação que está sendo feita com critério, por as condições que tem, com a capacidade financeira que tem, pode ir buscar qualquer jogador que quiser neste país e perder 4-1 em casa. É muito lamentável. Portanto, aqui é um mérito para o ABB, que está fazendo um trabalho muito bom, mas também há um demérito para a própria União Desportiva de Songo, que está a fazer uma renovação, na minha perspectiva, sem critério. Muito bem. Lemos, como é que olhas para esta derrota pesada da União Desportiva, ainda por cima em casa? Sim, eu penso que a abordagem, eu estava a querer pegar aqui a deixa do clássico, eu penso que a abordagem tem que ser, de facto, de uma reflexão profunda. Parece um paradoxo. Portanto, eu esta semana chamou-me a atenção a forma como o Testafrica, que é uma equipe que nós depois vamos falar, que vive crises. Digo Testafrica, digo outros clubes. A União Desportiva do Songo é capaz de ser, quanto a mim, um clube com melhores condições de trabalho. E podemos questionar, de facto, isto. Como é que um clube daqueles que vive em constante estágio, se é que se pode dizer, e há quem diz com alguma certeza de que é o clube com melhores condições. O ABB, portanto, este Black Bull é o outro cenário e é verdade que não tem culpa das condições que tem. E aqui
nós várias vezes questionamos, na verdade, de facto, as equipes que não têm condições, os dirigentes, mas às vezes é preciso chamar a atenção como é que clubes iguais a estes, que é a União Desportiva de Songo, com todas as condições possíveis e imaginárias, não faz jus aquilo que é o patrocinador, não faz jus aquilo que é a camisola e não faz jus aquilo que é o público. Portanto, aqui podemos questionar as opções técnicas, a tal estruturação que está sendo feita, mas os jogadores que estão lá, penso eu que precisam fazer mais qualquer coisa. 2 candidatos ao título não podem ter resultados desnivelados. Para quem quer analisar o futebol com olhos de ver, vai perceber que aqui houve um problema ou estão ainda de férias, esqueceram-se que o chefe do Estado já autorizou que tem que jogar, e não é normal. Portanto, eu penso que nós temos que olhar 4-1 como um resultado nunca normal. Portanto, temos que olhar isso e fazer uma crítica. Acabam soando os alarmes na União Desportiva de Songo. Depois da eliminação nas afrotaças e esta entrada não muito boa. Eu acho que sim. No Moçambola. Eu já tive a oportunidade de ter um convite da própria equipa da União Desportiva de Songo. Na altura, o presidente era Luís Canhemba. Já tive a oportunidade de ir para lá e conhecer o clube como tal. E não conheço outro clube que se calhar fornece as melhores condições para os seus atletas do que a União Desportiva de Songo. E acima de tudo, são atletas que estão numa vila, se calhar uma das melhores vilas deste país, uma vila que se calhar uma vila que não foge nada. Um nível de vida superior até se calhar até a própria cidade de Maputo em algum momento pode ser colocado em causa do ponto de vista daquilo que é o nível de vida das pessoas que vivem. Sistema de concentração. Exatamente. Isto é que é preciso ter. Então, além disso, o jogador de facto tem condições de topo para a nossa realidade. Nós vamos buscar aqui a nossa realidade. E não é normal uma equipa que tem tantas condições continue com o constante problema de resultados. E acima de tudo, tem lá alguns jogadores, eu percebo o que disse Lemos, quem está lá tem que fazer melhor. Mas eu acredito que há muitos jogadores que estão na União Desportiva de Songo, que na verdade não deviam vestir a camisola da União Desportiva de Songo. O scouting foi mal feito na contratação de alguns jogadores? É a minha perspectiva, não sei até como é que foi feito. Se calhar, às vezes, o próprio scouting falha. Pode pensar que alguém vai dar certo, chega, não dá certo, enquanto de onde é que vem, deu muito certo. Mas é preciso, às vezes, refletir e tomar-se outro tipo de medida ou outro tipo de trabalho que tem que ser feito para, pelo menos, melhorar os índices desta equipa. Nós estamos a olhar aqui não pela derrota em si, estamos a olhar para os números. Estes números não são normais para um clube que investe tanto como a União Desportiva de Songo. É nesse sentido. Muito bem. Estamos aqui a falar de investimento. Há um clube que tem um investimento quase nulo, mas que está também neste Moçambola e que deslocou-se à capital do país para defrontar a turma do Ferroviário de Maputo. Falo do Teste África do Chimoio, cuja participação nesta quinta jornada esteve tremida, mas veio cá e acabou sendo goleada pelo Ferroviário de Maputo por 3-0. Vamos ver o resumo deste jogo: Ferroviário 3, Teste África do Chimoio 0. Depois de 3 meses de interrupção devido às restrições relacionadas com a pandemia da Covid-19, os jogadores voltaram a escalar o túnel do Estádio da Machava para presenciarem um dos jogos que marcou a abertura da terceira jornada do Moçambola 2021. A partida arbitrada por um trio feminino, chefiado pela internacional Emma Paulo Novo, o Ferroviário de Maputo recebeu o Teste África do Chimoio, que quase faltava o jogo devido à crise financeira que abala a turma de Manica. Desde o apito inicial, que a partida foi dominada pelos anfitriões, com Kido a dar o primeiro sinal de perigo, mas a bola acabou por passar ao lado da baliza contrária. E os Locomotivas aproveitaram-se da sonolência inicial dos visitantes e num livre cobrado por Quito, inauguraram o ativo, com Marcel a introduzir a bola nas redes de Dodó, quando estavam decorridos 3 minutos de jogo, festa para as hostes de Daoud Razak. Os Fabris do Planalto de Chimoio reagiram de imediato, mas faltou objetividade na jogada que nem chegou a assustar a Hernani. Numa partida disputada num ritmo lento e de pré-temporada, o Ferroviário de Maputo era a equipa que mais criava situações ofensivas, mas sem objetividade na hora de finalizar, daí que o intervalo chegou com essa magra vantagem locomotiva.
Na segunda parte, a tendência do jogo não se alterou e o domínio do Ferroviário de Maputo se acentuou, aparecendo mais vezes junto à área de baliza contrária. E foi assim que, aos 57 minutos, o guarda-redes Dodó ofereceu a bola ao atacante Locomotiva Foken, que não teve arte para chegar ao golo, pois, com a baliza escancarada, rematou ao lado. E o segundo golo não tardou em aparecer, a passagem do minuto 65, quando Foken consegue roubar a bola e assiste a Kido, que tirou um remate forte para o fundo das redes dos Fabris da província de Manica. Foken, que entrara na segunda parte, voltou a ser decisivo, pois, aos 69 minutos, fez uma assistência para Quito, que aproveitou a apatia dos defesas do Teste África, enviando tranquilamente a bola para o fundo das redes, fazendo o 3-0. O domínio de Ferroviário de Maputo era por demais evidente e já na ponta final do jogo, Tununo poderia ter chegado ao quarto golo, mas o seu remate saiu ao lado da baliza de Dodó, que já estava batido. Pouco tempo depois, Emanovo dava por terminada a partida, na qual o Ferroviário de Maputo conquistou o seu 9º ponto em 5 jornadas. Uma vitória justa, merecida. Dominamos por completo o jogo, entramos a marcar e dizer que é sempre bom começar a ganhar. Este ritmo de jogo é claramente devido a esta interrupção de 3 meses que aconteceu no Moçambique. Claro, é devido a isso, mas é o primeiro jogo e, quiçá, continuam a não haver nova paragem e continuar nesse ritmo. É um resultado justo, né? Foi um jogo onde o Ferroviário foi superior, não podemos negar isso. Mas nós estávamos cientes que íamos ter dificuldades. Há muitos fatores que contribuíram para isso. Viemos aqui com muitas dificuldades e entramos no campo, também tivemos... Bem, então aí ficou este resumo do Ferroviário de Maputo 3, Teste África de Chimoio. Não há muito a dizer aqui. O Ferroviário foi dominador perante uma equipa que só fez 2 treinos antes desta partida. Bom, eu penso que aqui estou um pouco surpreendido, não com o resultado em tanto que tal. Portanto, às vezes é preciso ir buscar questões de pormenores para tentar justificar alguns resultados. Eu penso que mais do que condenarmos o Teste África, portanto, é verdade que o resultado é 3-0, eu penso que a província tem que se unir, tem que se refletir, na verdade, o que é que quer. Estamos a falar de uma alta competição. Eu penso que a questão dos 4-1 aqui serve um pouco em relação ao próprio Teste África, mas numa perspectiva até de olhar para o esforço que o Teste África terá feito para depois encontrar aqui uma espécie de um ponto de equilíbrio de como é que se pode, de facto, duravante trabalhar-se nisto. O Alfredo, pode parecer estar um pouco desfocado daquilo que é, obviamente, a pretensão, o objetivo essencial é comparar o 3-0. Para mim, eu acho que é preciso olharmos aqui para a prática, e neste caso para alguns clubes, e reconhecer que há um esforço. Porque a pergunta que eu às vezes me faço é por que é que se faz um plano de atividade, sob o ponto de vista de prática, neste caso do futebol, sem que necessariamente haja condições para tal. Nós há pouco tempo acompanhamos que há jogadores do Teste África que vivem em lar de jogadores de futebol. Mas por que se faz um lar se não há condições de pagar a alimentação aos jogadores? Por que não se encontram em condições de concentrar na realidade atual? Por que os jogadores da África têm que vir de longe para irem viver nos lares o que naturalmente aumenta as despesas. Aumenta as despesas. Eu penso que esta é para mim uma estratégia falhada. É preciso pensar, nós não podemos querer dar para esses meios que as pernas. As outras organizações de outros países, mesmo aqui estamos a falar da questão do Songo, só faz um lar de jogadores quando há condições de pôr os jogadores a comer em condições. Não é estas condições que o Teste África tem para altas competições. E a gente, por vezes, tem visto atletas parecem meramente uns, vivem em situações extremamente deploráveis, tomam com latas e coisas, parecem, portanto... Até parecem mendigos.
Temos que repensar, o futebol é sério ou não vale a pena fazer? Portanto, para mim os 3-0 justifica-se. É de menos. Muito bem. Egídio. Bom, de facto, este resultado para mim até podia ser mais. O Fevar também teve situações que podia ter dilatado o resultado. E como estava a dizer o Lemos, para mim a análise desse jogo até podemos fugir do resultado e ir para outras questões. A questão de fundo é esta que o Lemos está a dizer agora. Por que é que nós temos que ir buscar um jogador em Pemba para o Chimoio se não há condições para o albergar? Há exemplos no mundo inteiro, por exemplo, na Espanha, aquela equipa basca, só se aceita jogadores locais, ou seja, se não é da zona do país basco, não é basco, não joga, não entra para a equipa, por mais talentoso que seja. Por que é que estas nossas equipas que não têm tantas condições, não buscam o talento localmente? E aí talvez pudessem até atrair muito mais Os adeptos identificam-se porque sabe que aquele é filho do meu vizinho, aquele é meu filho, aquele é meu sobrinho. Local. O clube é local, porque não quero acreditar que a província de Manica não tenha talentos. Lembra-se do primeiro campeão nacional? Sim. O Ângelo Jerónimo, os Nenés, são vários jogadores, eram locais. Foram campeões nacionais. Portanto, parece que aqui, depois já há um movimento inverso. Os bons jogadores da província vêm à capital, os da capital vão à província. Os maus da capital é que vão à província. Os bons das províncias e acabam criando despesas desnecessárias. Esta equipa do Teste África vai a Maputo, não sei se tinha equipamentos, porque mesmo o equipamento de jogo teve que receber a horas antes. Tinha equipamentos, só que aquela foi uma nova injeção de equipamentos. Exato, mesmo assim, uma equipa organizada não pode estrear o equipamento oferecido no mesmo dia para jogar. Um jogo tem que fazer. Já entra um pouco debilitado. Já entra debilitado, tem que trazer o seu equipamento de casa. Mesmo do seu ponto de vista psicológico, isso acaba mexendo com... Exatamente, portanto, esta equipa de Chimoio há muita coisa que falta, não tem uma direção segura, quase não tem nada. Alfredo, se me deixar só 30 segundos, eu penso que é importante, e nós como comentadores ou pessoas que gostamos de futebol, há uma coisa que é importante. Aqui é preciso reconhecer, na verdade, que foi melhor terem vindo jogar, mesmo sem condições. Do que ficar em casa. Aquele chavão, barco parado não faz frente. Portanto, os jogadores do Teste África é preciso serem vangloriados. Para mim estão de parabéns. Mais do que andar a fazer crises, que são de ruptura. Porque aqui é preciso fazer também justa causa. Os dirigentes do futebol são pessoas de muita coragem. Porque alguns deviam ter aceito. Agora sabemos que o próprio presidente do Teste África demitiu-se. Mas se ele não se demitisse, é preciso, antes dele aceitar o desafio, que ele não fosse lá parar. Por quê? Porque é preciso perceber que num passado recente, aqueles que iam para o futebol tinham que ter alguma renda particular para injetar no futebol. E não é chegar lá a apanhar a realidade. Porque o futebol em Moçambique não produz dinheiro à partida. Exato. Mas isso não é questão de Moçambique. Pega qualquer clube grande deste planeta. Os presidentes são pessoas que têm capacidade... Porque o dinheiro vai até onde é dinheiro. Então, acabou. Aqui não. Aqui as pessoas querem por curiosidade chegar lá e dirigir o clube. É lá onde descobrem que, afinal de contas... Mas eu preferia tocar a questão da realidade moçambicana. Nós aqui temos que refletir e pegar os dirigentes para nos dizerem qual é a capacidade que eles têm de fazer dos clubes de futebol um ativo rentável. Muitas vezes não pensam nisso. Muito bem. Depois chegam lá e admiram-se. Muito bem, então vamos a um brevíssimo intervalo. Voltaremos dentro de instantes para continuarmos a abordar esta questão do Moçambola. Fique por aí que nós voltamos no Piscar de Olhos. Até já. Estamos de volta e sem mais delongas vamos para mais um jogo deste programa. Vamos ver o resumo da partida entre o Desportivo Maputo e o Ferroviário Nacala. 1-1 foi o resultado final dessa partida. A sua atenção. Entre a Liga Desportiva de Maputo e o combate de Chinavane, marcou a estreia de Dário Monteiro no banco técnico da equipa de Hanyan. As duas equipas ressentiram-se da longa paragem tida no Moçambola, daí que os jogadores de ambas formações demonstraram dificuldade de chegar ao gol. O único tento do encontro
chegou aos 70 minutos com Estevão a aparecer na área de baliza dos açucareiros e, livre de qualquer marcação, fez o mais fácil ao atirar para o fundo das redes. Daí para frente, a Liga Desportiva soube defender-se das investidas da equipa de Chinavan, que a todo custo procurou o golo de empate, mas sem sucesso. Com o resultado, a Liga passa a somar 7 pontos e o Incomate mantém os 6 pontos. Foi uma vitória sofrida, denotamos falta de ritmo competitivo, é normal nesta altura, estamos a recomeçar e esperamos melhorar, mas satisfeitos com os 3 pontos. Essa paragem de 3 meses notou-se, não foi um jogo bem disputado, foi um jogo mesmo de que se notava a falta de ritmo nos jogadores. Muito bem, ficou aí este resumo do Liga 1, o Incomate Chinavan 0, um jogo que envolveu duas equipas que há bem pouco tempo mudaram de treinador. Sim, e viu-se claramente que também são duas equipas, principalmente a equipa de Chinavan, apresentou-se nesse jogo, se calhar nem treinou, porque não tinha ritmo. E a própria Liga também vê-se que ainda falta o próprio Dário trabalhar algumas situações que vinham sendo trabalhadas por outro treinador, nesse caso pelo Ali Hassan. Ali Hassan já vinha reclamando de algumas questões que nós vimos de qualidade do plantel. E este plantel da Liga, para além de ser curto, também a qualidade não abunda muita qualidade. Quanto a Incomate vê-se claramente que esta equipa praticamente não treinou para vir para esse jogo. Lemos. Não, eu acho que é um resultado justo. Estamos a falar aqui de duas equipes com treinadores novos. Eu penso que o Dário poderá ter feito algumas alterações, portanto, no plantel. Portanto, metade desta equipe é nova e tivemos a oportunidade de conversar e dá uma sensação de que ele está a olhar para o plantel numa perspectiva de futuro. Pese embora, é preciso sempre lembrar que, quanto a mim, quando se trata da Liga, não se pode falar de futuro, tem que se falar do presente. Pelo histórico que a equipa tem. Até porque o próprio treinador, de alguma forma, tem um seu historial. Portanto, eu penso que é muito nessa perspectiva que eu acho que ele está a fazer o seu trabalho. Tem a sua trajetória. E vê-se que é um treinador com ambições. Portanto, aqui havia um discurso em relação à Liga e agora há outro discurso. Muito bem. O Incomate é uma equipe, portanto, vai ficar ao meio da tabela, quanto a mim, portanto, também tem um trabalho muito bom que o Arthur Comboio tinha feito lá. Eu penso que o tempo vai nos ditar... Foi buscar jogadores no teste África. Sim, mas esse é o problema também. Vamos então prosseguir para mais um jogo que colocou frente a frente as formações do Desportivo Maputo e do Ferroviário Nacala. 1-1 foi o resultado final dessa partida. Muito bem, não temos esse jogo, mas terminou com esse empate a uma bola. Vamos então agora ver a tabela dos resultados desta jornada. Vamos ver então a tabela dos resultados desta jornada. Começamos então com esse resultado que dá conta de que a Liga... aliás, aí está então a tabela dos resultados em que a Liga Desportiva Maputo venceu a turma do Incomate por uma bola a 0. Temos o Ferroviário de Maputo que derrotou o Teste África de Chimoio por 3 bolas a 0. Ainda este resultado em que a formação da União Desportiva de Songo perdeu por 1-4 diante da Black Bulls. O Machede empatou a 0 diante do Costa do Sol. O NH Futebol Clube ganhou por 2-1 a formação do Ferroviário de Lixinga. Temos ainda a turma do Ferroviário de Nampula, que perdeu por 1-2 diante do Ferroviário da Beira. Temos o Desportivo de Maputo, que empatou a 1 bola diante do Ferroviário de Nacala. Depois da disputa desta jornada, vamos ver como é que está a classificação, a passagem da 5ª jornada. Black Bulls lidera o Moçambola, 5 jogos, 13 pontos. Ferroviário da Beira vem a seguir com 5 jogos, 12 pontos, mesmo número de pontos do NH de Vilanculos. Ferroviário de Maputo, 9 pontos. A formação da União Desportiva de Songo está com 8 pontos. Liga Desportiva de Maputo está com 7, o mesmo número de pontos que o Costa do Sol. A formação do Incomate Chinavan e do Ferroviário de Lixinga vem a seguir com 6 pontos. Ferroviário de Nacala está com 5.
Desportivo de Maputo com 4 e Ferroviário de Nampula com 3, mesmo número de pontos que o Teste África do Chimoio. E como lanterna vermelha temos a formação do Machede de Mucuba com apenas 2 pontos. Vamos olhar para a sexta jornada, uma sexta jornada que tem jogos aliciantes, a começar por essa partida entre o Costa do Sol e o Ferroviário do Maputo. Ainda o jogo Ferroviário de Lixinga, Machede de Mucuba, Ferroviário da Beira, NH de Vilanculos, duas equipas que seguem na segunda posição. Temos o Incombate Chinavano, Ferroviário de Nampula, Ferroviário de Nacala, Liga Desportiva de Maputo, Black Bulls Desportivo Maputo e depois, a finalizar, teremos o jogo Teste África do Chimoio, União Desportiva do Songo. Então, são estes jogos que temos na sexta jornada. Vimos os resultados da quinta jornada. Que comentário a fazer destes resultados da quinta jornada? Bom, no geral, são resultados mais ou menos equilibrados, tomando em consideração que estamos a vir de uma paragem muito prolongada, de quase 2 meses sem o Moçambola, e viu-se que a maioria dessas equipas, a maioria dos jogadores dessas equipas apresentaram-se alguns com excesso de peso, outros com capacidade física muito reduzida, um e o outro é que estiveram realmente em condições. Por exemplo, eu segui muito atentamente o jogo entre o Desportivo de Maputo e o Ferroviário de Nacala. Viu-se claramente que a partir do momento 30, 35, as equipas tinham a tendência sempre de cair, do ponto de vista do rendimento. Fisicamente estão muito mal. Vê-se claramente que durante todo esse período não se trabalhou. E jogadores como o Diogo, com um peso um pouco mais acima da média. É verdade que ele acabou fazendo o jogo, mas quase todo jogo marcou um golo. Todo jogo praticamente a andar. Portanto, a partir da próxima jornada, nos próximos meses, é preciso que haja um outro tipo de trabalho por parte das equipas técnicas, por forma a fazer aqui um ajustamento da capacidade física dos próprios atletas. Temos que dizer desta jornada que rendeu 17 golos. Bom, eu penso que foi uma jornada aceitável, tirando estes 2 casos que nós nos referimos aqui, portanto, a questão do Black Bull com a União Desportiva do Songo, portanto, um resultado atípico. O Costa do Sol também, eu penso que tem um desafio acrescido, portanto, é o campeão em título. Este empate que tem com o Machede de Mucuba, né? Penso que, quanto a mim, deixou-me um pouco surpreendido. Mas em relação à questão do Desportivo, portanto, que empatou no fim do jogo. Vamos ver se conseguimos recuperar aqui a peça desse jogo. Com o Ferroviário de Nacala. É preciso reconhecer que foi com algum entusiasmo que eu vi, portanto, o novo presidente do Desportivo de Maputo e do novo treinador. Portanto, este Satar Salvado. Sim, filho do treinador Arnaldo Salvado. Portanto, trabalhou muitos anos na formação de Machaquer. Sim, agora, a ver, vamos, eu penso que é um desafio acrescido, portanto é uma coragem da direção nova do Desportivo, mas eu quero destacar um ponto da direção do Desportivo, quando alguém questionou, você já tem novo treinador e os salários dos jogadores, isso daqui a 2 dias está a ser pago, eu não sei neste momento se os salários estão a ser pagos, mas isto, mais do que mostra a determinação de um novo presidente. Eu defendo que em algum momento os estatutos dos clubes deviam condicionar lá um item qualquer em que um dirigente, para assumir o cargo de presidente do clube, além do registro criminal, que é importante, é que tenha uma garantia bancária qualquer, em que diga que este indivíduo, de facto, nunca vai servir do clube. Será o dirigente apresentar a garantia bancária pessoal ou então o projeto que seja acompanhado pela garantia bancária? Mas eu penso garantia financeira, até talvez. Mas o que está é uma questão muito interessante, porque até possa aparecer como um projeto muito bonito, mas não execuível por falta de dinheiro. Agora, quem vai para um clube tem que ter capacidade. Primeiro, ele tem que ter uma garantia bancária de que ele tem um dinheiro suficiente para ser presidente de um clube. E depois, aquela cláusula que os clubes têm, temos que ajustar a nossa realidade. Pode ser presidente quem tem tantos anos não é os anos que fazem a diferença. Não funciona para nós. É a capital que ele tem que mostrar. Exatamente. Esse tem que ser o item principal. Pois, porque o dinheiro vai onde há dinheiro. Se é alguém que de facto tem capacidade, tem dinheiro para poder injetar facilmente, pode ir buscar um financiamento porque as pessoas estão lá, confiam-lhe. Portanto, é mais ou menos isso. Eu penso que isto tem que, na verdade, fazer parte da agenda de nós que gostamos do desporto, porque estamos fartos de pessoas
espertas, que querem se aproveitar dos clubes e promover o seu nome. Eu penso que o futebol, estamos a falar de futebol aqui, e o desporto até não particular, porque os dirigentes dos clubes têm que ser de todo o clube. Eles têm que trazer mais qualquer coisa para o desporto. A propósito do desportivo, vamos ver então como é que foi esta estreia de Satar Salvado neste desportivo. Vamos ver essa peça que já está pronta e que a nossa equipa de realização vai pôr aqui à disposição. O Desportivo Maputo recebeu ao Ferroviário de Nacala em casa emprestada, o campo do Afrim, no encontro que marcou a estreia de Satar Salvado no comando técnico de uma equipa do Moçambola, em substituição de Rogério Mariani, treinador que perdeu a vida há semanas, vítima de ataque cardíaco. Ao longo dos minutos iniciais, as duas equipas denotaram a falta de ritmo, com a partida a ser disputada numa passada lenta, muito por culpa da paragem de 3 meses que se observou na prova, por conta das restrições devido à pandemia da Covid-19. Ainda assim, o Desportivo Maputo procurou assumir o controle do jogo, criando mais situações ofensivas, mas pecando na hora de finalização, por culpa do desacerto dos seus atacantes que não demonstravam engodo com a baliza contrária. Por isso, não foi de espantar o nulo com que terminou a primeira parte. Na etapa complementar, o Ferroviário de Nacala apareceu melhor em campo, graças às mexidas efetuadas pelo treinador Antero Cambaco, e Diogo cai na área de baliza alvinegra, com os locomotivas a reclamarem grande penalidade, mas o árbitro nada assinalou. E foi em contracorrente do jogo que surgiu o primeiro golo da partida, pois o Desportivo Maputo estava balanceado para o ataque quando, num contra-ataque gizado pela esquerda dos locomotivas da Maiaia, Riffel conduz a bola até a área de baliza, onde aparece Diogo a arrematar para o fundo da baliza defendida por Vitor, que nada poderia fazer para impedir que a bola se anichasse no fundo das suas redes quando estavam decorridos 65 minutos de jogo. Pouco tempo depois, Riffel apareceu na cara de Vitor, que levou a melhor e evitou o segundo golo para os locomotivas. Na resposta, Palhaço fez das suas, primeiro rematando frouxo. E depois fez jus ao seu nome quando apareceu na cara do guarda-redes e rematou sem direção. Os alvinegros não desistiram do jogo e foram à procura do gol de empate, que apareceu no segundo minuto de compensação, quando Henriques de cabeça conseguiu desviar a bola para o fundo das redes, restabelecendo a igualdade na partida e a justiça no marcador. Instantes depois, terminava a partida, na qual as duas equipas acabaram por dividir os pontos em disputa. Eu acho que o Desportivo perdeu 2 pontos. Primeiro porque na primeira parte fomos superiores em todos os aspectos. Merecíamos ter saído da primeira parte pelo menos com 2-3-0. A história da segunda parte foi outra. É normal que vocês já sabem que eu estou há 5 dias a trabalhar com a equipa e não é fácil implementar uma ideia de jogo diferente da que estava o outro treinador. Não é fácil procurar manter uma boa condição física, que nota-se que a segunda parte da equipa partiu toda mesmo por aquilo que nós demos tudo na primeira parte. Ora bem, então aí ficou, está aí a leitura daquele jogo que falávamos do Desportivo, que ficou de colocar aqui. Sim, eu penso que é preciso, portanto, reconhecer e valorizar a coragem da direção do Desportivo. Agora é preciso dar apoio ao próprio treinador. Portanto, aqui entra naquela questão toda que nós levantamos aqui. Nós precisamos de buscar ideias, reflexões extremamente realísticas da realidade moçambicana. Portanto, as pessoas vão buscar cenários em que, porque em outros países fazem, nós também queremos fazer. Portanto, depois já há aquela questão da história do nosso futebol. Temos ficado muito tempo reféns desse cenário de empresas integradoras. Já acabou. Praticamente, mesmo aqueles que são, na verdade, clubes integrados nas das instituições públicas, eu penso que nós temos que refletir em volta disso. Para depois não ter problemas de ter Testa África, termos o União Desportiva de Songo. Depois, parece que a verdade desportiva tem que ser posta em casa. Portanto, o Desportivo, que penso que começou bem, portanto, o treinador diz que perdeu 2 pontos. Eu penso que o empate ajusta-se para aquilo que nós vimos, mas não basta. Portanto, eu penso que o Desportivo precisa claramente perceber que é uma equipe que não pode lutar para não descer divisão somente. Não há condições para aqueles... Sim, tem que ter outras ambições, porque é uma equipe grande. Muito bem.
Bom, na verdade, a ambição da direção desportiva é não descer de divisão, tomando em consideração a realidade. É verdade que o treinador, na sua apresentação, disse que queria mais. Essa aqui é uma ambição de alguém muito jovem, como é, penso que até é bom. como é o Sataro. Mas, acima de tudo, eu acho que o desportivo tem que começar a pensar, não só o desportivo, estamos a falar de desportivo, Testa África, Icomate, todas essas equipas que não têm o suporte do Estado. É preciso começarem a pensar a forma de sustentabilidade, porque e a redimensionar os plantéis de acordo. A ambição está lá, a ambição nunca deve ser, tem que ser aquela, mas tomando em consideração aqui as questões práticas do ponto de vista da sustentabilidade do clube. Não vais querer comer carne todos os dias se não tem capacidade para o comprar. Portanto, vai comendo aquilo que pode comer, vai se alimentar. Um exemplo concreto exatamente, desde que se alimente bem. E arranjar um campo para treinar em condições. Olha, o desportivo sempre teve campo. Agora tem esta abertura que um dia até podemos vir aqui discutir os termos em como o Desportivo de Maputo está a usar o campo do Afrim. Podemos um dia desses discutirmos tudo isto porque é um pacote maior, mas acima de tudo temos que como a própria Federação está a usar o próprio campo. Sim, há várias questões que até podemos um dia discutir. Mas não era a sua capacidade de mas aqui o ponto central é isto. A direção desportiva deve redimensionar aquela equipa, deve também procurar o mais breve possível uma estabilidade do ponto de vista do local para treinamento. Salvado sem local para treinar. Eu penso que local de treinamento, o Desportivo conseguiu chegar a um bom acordo com o Ferroviário de Maputo. Tem para usar disponível o da Baixa para treinar por conta dos acordos que tem com o basquetebol de Ferroviário que treina no pavilhão desportivo. Agora, portanto, esta é uma grande questão preocupante nesta altura do desportivo, que creio que ser a questão financeira para garantir os salários dos jogadores. Porque o presidente pode dizer vamos pagar daqui a 2, 3 meses, mas vais pagar até quando? Até o final do campeonato? Porque esta é uma questão de fundo. Estamos aqui a falar de desportivo, mas eu estou muito preocupado, por exemplo, também com o Majeje de Mucuba. O Majeje de Mucuba é um dos clubes que tem este patrocínio do Estado, não podemos esquecer isso. No entanto, os resultados estão como estão. É com muita pena que mais uma equipa da província, do distrito, que poderá vir a cair de forma precoce do Moçambola. Portanto, essas equipas recém-promovidas também é preciso começarem a prepararem-se para participarem numa competição. O que acontece é que muitos lutam para chegar ao Moçambola. Não tem nenhum plano efetivo de como é que vai se manter no Moçambola. Isto é que diferencia a BB com os outros. Precisa de garantias bancárias também. Muito bem, iremos falar oportunamente desta questão, até porque esta questão das bolas, do jogo de futebol, encerra um debate muito grande. Muitas questões temos que analisar, para além dos golos marcados, golos sofridos. Há questões estruturantes que nós temos que analisar em relação ao nosso desporto, particularmente ao Moçambola. Meus senhores, muito obrigado por terem acedido ao convite de vir cá a este programa. Um programa que começou com essa nota triste da perda de um grande homem do basquetebol moçambicano, o Rui Helder de Benjamin Guilaz, ele que era o presidente da Associação de Basquetebol da cidade de Maputo, que perdeu a vida na manhã desta segunda-feira no Hospital Central de Maputo, vítima de doença. É caso para dizer que vão-se os dedos, mas ficam os anéis, ou seja, a obra deste grande homem, Rui Helder, vai continuar. Eu, particularmente, que tenho uma ligação familiar com o Rui Helder, tenho a obrigação, passo a repetição, de poder continuar e seguir aquilo que este grande homem fez para o basquetebol moçambicano e para o desporto no geral. Então, fico aqui as nossas despedidas e até a próxima.